Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar a parte da topografia que fala sobre altimetria, nivelamento topográfico, altimetria. Então nós vamos entender o que é o nivelamento topográfico. Nivelamento ou altimetria, ela tem por finalidade determinar a distância vertical ou diferença de nível entre diversos pontos. Diferença de altura entre dois pontos é a diferença de nível entre estes pontos. Então, trata-se de um levantamento altimétrico com o objetivo básico de determinar cota ou altitude de pontos sobre uma superfície qualquer. Mas o que é cota e o que é altitude? Vamos entender um pouco a aplicabilidade de um nivelamento topográfico e aí a gente vai entender o que é cota e o que é altitude. Neste exemplo, trata de um projeto de rede de esgoto. A gente pode entender que a altimetria ela é utilizada nas obras de engenharia, por exemplo, aí como projetos de rede de esgotos, redes de abastecimento de águas, drenagem urbana e planejamento urbano. Um exemplo clássico é a rede de esgoto residencial, como a gente pode observar na imagem. Então, o encanamento, nesse tipo de projeto, o encanamento ele deve ter uma determinada diferença de altura entre os objetos coletados da residência. Por exemplo, aqui, nós temos aí os ralos, os sanitários, entre outros, e essa tubulação deve ser projetada com a diferença de nível que determina o escoamento desse material coletado para a rede coletora, de modo que não há acúmulo durante o percurso, Então todos os dejetos aqui eles vão percorrer nessa declividade aqui. Observe que tem uma diferença de nível em relação à casa e à rede coletora. Outro esquema aqui de uso da altimetria, para que haja esse escoamento correto. Outro exemplo, já entrando aí na área rural, a gente pode ver são os projetos de estradas, que dependem de estudo de altimetria. Por que esse estudo de altimetria? Para que as águas pluviais elas possam escoar, e evitar esse tipo de problema que ocorre muito em vias, em estradas vicinais, que é o acúmulo aqui das águas pluviais, e aí vai causar os famosos atoleiros. Então, um bom projeto dessas estradas com os devidos estudos altimétricos evita esse tipo de problema. Outro exemplo de aplicabilidade na agricultura é que na agricultura a altimetria é importante em três principais áreas. Quais são elas? Projetos de irrigação e drenagem, conservação do solo e trafegabilidade de matas. Essas são as principais áreas em que a altimetria na agricultura ela é aplicável. Existem outras áreas, logicamente, na parte de construção rural, na parte de dimensionamento de máquinas agrícolas também a altimetria está presente. Então eu quero mostrar aqui para vocês o cultivo de arroz irrigado por transplantio. Esse é um sistema de alagamento. Então aqui é feito um estudo sistemático da área para fazer esse tipo de plantio. E nós temos também aqui uma área de sistema de irrigação por superfície, por faixa, bastante utilizado aqui a altimetria para determinar a velocidade de escoamento da água, evitando assim alguns processos erosivos e lavagem excessiva do solo. Um outro exemplo é também aqui, quando a gente fala de conservação do solo,
são os terraços aplicados aqui. Os terraços são aplicados em nível, a cultura é plantada em curva de nível. Então isso aqui evita o processo erosivo do solo, as erosões, e a cultura plantada em linha em curva de nível. Então isso evita aqui evita o carreamento aqui das partículas do solo, que vem a favorecer aí o processo erosivo. Então isso é muito importante, o conhecimento altimétrico do terreno, para poder gerar esses terraços e o plantio em curva de nível. Um outro exemplo, nós temos aqui as barragens de terras para fins agrícolas. Então a gente pode dimensionar essas barragens, fazer o projeto de barragem, e também os tanques para piscicultura, carcinicultura, onde a altimetria é empregada na execução desses projetos. E uma parte bem importante quando a gente fala de máquinas é a trafegabilidade dessas máquinas, o risco de tombamento em áreas com declividades elevadas. Então, quando não se tem um estudo dessas áreas, né, acontece alguns acidentes. Então isso a gente pode nessas áreas determinar essas declividades e impedir esses acidentes de trafegabilidade de máquinas, né? Então, dentro do que é o nivelamento, nós vamos falar aqui nessa definição, e a gente observa aqui nessa imagem nivelamento ou altimetria. Então veja que nós temos dois conceitos aqui a serem esclarecidos. Nós temos aqui a cota e a altitude. Qual a diferença? Quando nós olhamos aqui o nosso ponto A, aqui, quando nós tendo aqui um plano horizontal de referência, então nós utilizamos cota, e a cota é um valor arbitrário. Quando nós utilizamos como referência o nível médio dos mares, nós temos a altitude. Então, o nivelamento ou altimetria, ela tem por finalidade determinar a distância vertical ou diferença de nível entre os pontos, e a diferença de altura entre os pontos é a diferença de nível entre os pontos. Então, nós temos aqui cota e nós temos aqui altitude. Altitude em relação ao nível do mar, cota em relação ao plano horizontal de referência. A cota é um valor arbitrado. A altitude é o valor real. Para eu obter a altitude desse ponto, eu preciso georreferenciar esse ponto. Eu falo em georreferenciamento, eu preciso de um GNSS instalado nesse ponto, um RTK. Ele vai rastrear esse ponto e vai me dar a altitude desse ponto, que é a altura ortométrica. É a altura que a gente insere nos nossos trabalhos. Então nós temos aqui cota e altitude. Então essa é a diferença de cota e altitude. Cota arbitrada e altitude é o valor real daquele ponto em relação ao nível do mar. E essa diferença de nível? O que é essa diferença de nível? Nós temos aqui nesse exemplo, observa aqui entre A e B, esse perfil desse terreno, o meu equipamento aqui montado entre as minhas duas miras, e observe o que é que eu posso obter no meu levantamento. Então eu tenho aqui, eu posso ter minha distância horizontal, eu tenho a minha distância inclinada, e eu vou ter essa altura aqui. Então essa diferença aqui entre A e B é a minha diferença de nível. É essa altura aqui. E como que eu vou calcular essa altura? Através das minhas leituras nas miras. E os meus cálculos eu vou chegar a obter essa diferença de nível. A determinação das diferenças de nível entre os dois pontos, ele é possível com os seguintes métodos. Nós temos um método de nivelamento geométrico
e nós temos o método do nivelamento trigonométrico. Nós vamos trabalhar aqui o nivelamento geométrico, porque nós estamos nós vamos utilizar as informações, os dados que nós vamos coletar em campo, vão ser coletados com o nível, que é esse equipamento aqui. O nível, ele é travado no plano horizontal, então não tenho inclinação. Quando eu não tenho inclinação, eu não trabalho com ângulos. Quando eu não trabalho com ângulos, eu não vou trabalhar o nivelamento trigonométrico. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com nivelamento geométrico. Então, o equipamento para o nivelamento geométrico são denominados de níveis. Então, nós temos o nível óptico e nós temos o nível digital. O nível óptico precisa do seu equipamento auxiliar, que é a nossa mira aqui graduada, nossa régua graduada, enquanto que o nível digital ele utiliza uma mira com código de barras. Seguindo o mesmo esquema de leitura da estação total, ele joga um feixe de laser aqui, faz essa leitura, armazena as informações, depois a gente descarrega e faz os cálculos com auxílio de algum software, que no nosso caso é o GeoOffice. Então, no nivelamento geométrico, ele é baseado na diferença de leitura em miras verticais, são as nossas miras graduadas, as nossas réguas. A precisão nesse tipo de levantamento é uma precisão bem alta, né? É na ordem de milímetros. Isso nos trabalhos que nós classificamos como primeira ordem. Então, se a gente quiser classificar o trabalho, a gente tem a NBR 3133 para fazer essa classificação. Então, dentro desse conceito, o nivelamento geométrico ele é classificado como nivelamento simples ou nivelamento composto. Quando que eu tenho um nivelamento simples e quando que eu tenho um nivelamento composto. Vamos observar essa figura aqui, em que eu tenho um equipamento em um único local e eu consigo obter as minhas medidas de A para B. Como regra geral aqui para o nivelamento geométrico simples, para eu determinar a minha altura do instrumento, ou seja, a minha altura aqui do meu plano horizontal para o meu nível aqui do solo, eu preciso ter uma cota. Essa cota aqui é arbitrada, eu vou arbitrar essa cota no ponto A, e a leitura de Ré. Semelhante ao levantamento planimétrico, eu tenho leitura de Ré e Vante. Quando nós falamos em Ré e Vante, não significa dizer que o meu ponto de Ré esteja atrás do operador, e não significa dizer que o ponto de Vante esteja obrigatoriamente à frente do operador. Então a minha Ré pode estar na minha lateral, pode estar na minha frente. A Ré é o ponto de partida para que eu possa gerar todo o meu projeto altimétrico. Então, para eu conseguir calcular a cota do ponto B, eu preciso da altura do meu instrumento e da minha leitura aqui na minha régua. Então, nesse exemplo aqui, eu não preciso mudar o equipamento de lugar. Eu só quero saber a diferença de nível entre A e B. Se eu não mudo o meu equipamento de lugar, o meu nivelamento é simples. Então, em um levantamento para um projeto de sistematização de terreno, o que é uma sistematização de terreno? Eu quero deixar todo o meu terreno em uma única cota, ou seja, eu quero deixar o meu terreno nivelado na cota 100. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os piquetes. Imagine que eu tenho essa área aqui e essa área apresenta certos desníveis. Dentro dessa área eu quero
sistematizar. Eu quero deixar essa área totalmente nivelada a partir de um ponto de referência. Então eu quero nivelar ela na altura do meu RN aqui, que é o meu referencial de nível, e eu vou arbitrar um valor. Se eu quiser o valor real dessa altitude aqui, eu vou ter que instalar um RTK aqui e fazer o rastreio desse ponto. Mas nos projetos, geralmente a gente vai arbitrar essa cota aqui. Então, no exemplo, vamos botar uma cota de 100. Então, todo o meu projeto aqui, ele tem que estar ou nessa cota de 100, ou acima dessa cota, ou abaixo dessa cota. Mas todo o terreno vai passar a ter a cota igual em cada ponto. Então, qual é o procedimento aqui? Então, eu vou fazer primeiro a minha leitura de Ré, né? Observem que o levantamento é geométrico simples, porque o meu equipamento ele não vai sair daqui. De um único ponto eu consigo fazer o levantamento de todos os meus pontos dentro da minha área. Então, eu vou fazer a minha leitura de Ré. E em seguida eu vou fazer todas as minhas leituras de Vante. Vou fazendo as minhas leituras de Vante. Cheguei nesse ponto. E agora? Eu inicio de baixo ou venho para aqui para cima? Então, eu inicio aqui e vou fazendo as minhas leituras de Vante. Retorno para cá, subo fazendo as leituras e desço fazendo as leituras. Então, esse é o caminho de leitura que nós fazemos em um levantamento por sistematização, tá? Por quê? Porque você está com o teu auxiliar aqui com a mira e aí o auxiliar vai ter que voltar para cá para iniciar de novo. Não, ele passa para a lateral e continua o levantamento. E qual a distância desses piquetes? Veja bem, na topografia a distância entre os piquetes, a mais usual é de 20 metros. Então a cada 20 metros eu coloco um piquete. Só que se você quiser detalhar mais ainda a sua área, você vai diminuir a distância. Agora as distâncias elas têm que ser iguais. Então se eu adotar aqui 10 metros, eu tenho que ter 10 metros aqui também. Então são distâncias iguais. Então eu vou ter aqui de 10 em 10 e de 10 em 10. Então eu vou criar o que a gente chama de malha. Eu vou malhar a área, eu vou quadricular essa área de 10 em 10 metros. Eu quero mais detalhe, vou diminuir de 5 em 5 metros. Então nós temos aí a partir de 5 em 5 metros e nós vamos fazendo essas medições a cada 5 metros. Então nós temos todas as cotas aqui de leitura. Determinamos a cota do projeto, se vai ser igual ao meu RN de partida ou se vai ser superior ou inferior a essa cota de referência. No nivelamento geométrico composto. Como que é esse nivelamento geométrico composto? Como foi falado anteriormente, no nivelamento simples, o equipamento ele não muda de lugar. Já no nivelamento composto, se você observar aqui, ele vai mudar de lugar. Por que que ele muda de lugar? Lembra que no nivelamento simples, de um único ponto, eu consigo visualizar todos os meus piquetes que eu vou fazer as leituras. Se você observar no nivelamento geométrico composto, nesse ponto que eu instalei o meu equipamento, eu não consigo enxergar nem o ponto C, nem o ponto D. Então eu vou ter que mudar o meu equipamento de local para eu poder enxergar esse ponto C e esse ponto D. Então eu monto o equipamento aqui. Eu vou chamar esse ponto de estação 1, porque eu vou mudar ele de lugar, então vou ter várias estações. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então eu montei aqui o meu equipamento, vou chamar de estação 1. Eu vou me deslocar no sentido de A para o sentido D. Então eu vou subir. Meu referencial de nível vai ser no ponto A. Então a minha ré
vai ser no ponto A. Vou fazer a leitura. Em cada estaque eu vou usar a minha régua aqui, a minha mira graduada. Vou colocar em cima do piquete e vou fazer a leitura. Como que é feita a leitura a gente vai ver mais adiante. Vamos entender a diferença entre o nivelamento geométrico composto e simples. Então eu fiz a leitura na Ré, giro o meu equipamento aqui e vou fazer a minha leitura no B. Observe que aqui eu usei VM, VI e VM. Vamos atentar para o V de Vante. O M e o I vocês vão entender mais adiante. Então eu tenho o V aqui da minha Vante. Então fiz a leitura da Ré, girei para cá e obtive aqui a leitura do meu B, que é a minha leitura de Vante. O M significa mudança. O I significa intermediário. Quando que a minha Vante vai ser de mudança e quando que a minha Vante vai ser intermediária? Veja bem. Fiz a minha leitura. Eu consigo enxergar meu ponto C? Não. Então eu vou ter que mudar o meu equipamento de lugar. Quando eu vou mudar o meu equipamento de lugar, a minha última leitura aqui, que é a minha leitura de Vante, ela é Vante de mudança. Mudei o meu equipamento de lugar. Quando eu mudo o meu equipamento de lugar, a minha Vante de mudança, ela vai ser a minha nova Ré. Então vou fazer a leitura, vou obter o valor da Ré, giro para obter a leitura da minha próxima Vante. Eu consigo enxergar o meu ponto D no meu plano horizontal aqui do equipamento? Consigo, então não vai ser necessário mudar o meu equipamento de lugar. Então essa Vante aqui, ela é uma Vante intermediária. Após o D, existe algum outro ponto para fazer leitura? Não. Então o meu ponto aqui, o meu ponto D, vai ser Vante de mudança. Então quando que eu utilizo a nomenclatura Vante de mudança? Quando o equipamento muda de lugar, minha última leitura, Vante de mudança. E minha última leitura no alinhamento é Vante de mudança, por regra. Quando que eu utilizo Vante intermediária? São as leituras de Vante entre uma Vante de mudança e outra. Então são minhas Vantes intermediárias. Para cada mudança de lugar do equipamento, eu preciso calcular minha altura do instrumento. Minha altura do instrumento, para eu calcular a altura do instrumento, eu preciso da cota do ponto de Ré, meu ponto anterior. Eu preciso estar calculando isso em campo? Não. No campo eu preciso fazer as leituras das minhas miras. Depois eu vou fazer o preenchimento da minha caderneta, o cálculo com o preenchimento da minha caderneta e fazer essa verificação se o meu levantamento está correto ou não. No nivelamento geométrico composto, nós temos que levar em consideração o seguinte: o meu sentido do caminhamento de A para B é o sentido do meu nivelamento. Para eu fazer a conferência do meu nivelamento composto, eu preciso fazer o meu contra-nivelamento. Observe que eu tenho no meu nivelamento, eu tenho minhas vantes de mudanças e vantes intermediárias no sentido AB. Quando eu venho fazer quando eu tiver no contra-nivelamento, eu só vou usar minhas vantes de mudanças. Então aqui eu só vou usar o D, o B e o A no contra-nivelamento, que vai ser do D para o A. Por que a gente faz isso? Para que a gente possa observar se eu partir da cota aqui, um exemplo, cota 50. E eu tenho que chegar em uma cota aqui, que eu só vou saber lá no meu nivelamento. Quando eu faço o meu contra-nivelamento, eu tenho que chegar aqui e bater a cota 50. Tá? Existe a verificação para saber se o meu nivelamento ele está correto e dentro de uma tolerância. Isso a gente vê, isso nós vamos ver na parte do cálculo do nivelamento. Agora a gente precisa entender como que eu vou fazer a leitura na minha mira. Como é que eu faço a leitura aqui
na minha visada. Eu vou ter minha visada, eu vou enxergar aqui minha mira. Como é que eu vou fazer essa leitura? Eu tenho aqui a minha mira, tá? Vocês podem observar aqui que eu tenho a letra E invertida, a letra E normal, a coloração diferente, eu tenho a preta, aqui a vermelha. Então vamos ao significado de cada um. Primeiro, em relação à cor. A cor ela muda a cada 1 metro de altura. Então nós temos réguas de 4 metros, réguas de 6 metros, réguas de 8 metros, não mais além do que isso. Nós utilizamos aqui réguas, as nossas miras graduadas, nossas réguas de 4 metros. Então a cada 1 metro, isso aqui muda de cor. Isso facilita na hora da leitura. Por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura aqui, eu vou ter uma medição abaixo e uma medição acima. Então já sei de cara que eu mudei aqui de metro em relação à altura que eu estou lendo. Então vamos entender como que é feita a leitura. Observe que cada espaço desse aqui equivale a 1 centímetro. Então eu tenho aqui a minha linha maior aqui, significa que eu estou no zero. Então eu tenho aqui 0, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zerei, eu saí de 0,9 para 10, 90 centímetros para 1 metro. Observe que na letra E, aqui já vale 5 centímetros. Por que se coloca a letra E invertida? Para facilitar lá na hora que eu estou em campo fazendo a leitura. Uma vez que meu fio estadimétrico estiver passando aqui em cima, eu não preciso iniciar a minha leitura lá no zero. Já sei que aqui vale 5, então eu já inicio a minha leitura daqui. 5, 6, 7 e vou fazer as devidas contagem. Então esse espaço aqui todo de uma linha para outra equivale a 10 centímetros. Na régua, observe aqui ela vista aqui com a minha mira, tá? A visão que eu vou ter na minha luneta é essa aqui, ó. Vou ter o círculo lá e vou ter o meu chamados fios estadimétricos. Os meus fios estadimétricos, ele tem o fio médio, que é esse fio, essa linha na horizontal, e eu tenho uma linha na vertical que vai me dar aqui esse cruzamento dessas duas linhas horizontais menores, que eu tenho chamados de fio superior e o fio inferior. Então na minha visão eu vou ter a linha na horizontal do fio médio de ponta a ponta e o fio superior e o fio inferior. Então na leitura, na mira, observe aqui que eu tenho 2,7, 2,8, 2,9. Significa, na minha leitura aqui, então tenho aqui, por exemplo, 0,9, saí em 1 metro, 1 metro, 10 centímetros aqui tudo. Então já vou para 1,9 e sigo subindo. Na minha leitura, esse primeiro número aqui é metro, o outro centímetros e o outro que a gente faz a leitura milímetros. Então de cara a minha leitura aqui já me dá, quando eu observo onde está enquadrado meu fio superior, meu fio inferior e o fio médio, eu já sei aqui a quantos metros ele está. Então aqui eu já sei que eu estou a 2,80, 2,70, 2,90. Então já subi aqui, eu estou aqui dentro do 2,80, entre o fio superior e o fio inferior. Mas lembre-se que dessa linha para cá eu tenho 10 centímetros, então eu já saio de 2,80 aqui e subo. O meu fio superior já está em 2,90. Vamos ver como é que eu vou fazer essa leitura. Então eu tenho aqui meu fio superior e o meu fio inferior, e eu tenho aqui o meu fio médio. Lá no campo, se eu estou com dificuldade de obter o meu fio médio, eu posso obter o meu fio médio a partir dessa fórmula aqui. Eu posso fazer a leitura do fio superior, somar com a do fio inferior e dividir por 2, eu vou achar o meu fio médio, se eu tiver com dificuldade aqui de fazer essa leitura. Então, em um levantamento altimétrico,
o ideal é que o operador ele seja o mesmo do início ao fim, porque você já vai estar treinado para isso, o seu olho já vai estar treinado para essas observações, essas leituras. Então, fazendo essa leitura aqui do fio médio, eu já sei que o meu fio médio, então daqui para cá, ele está a 2,80. Então já sei que ele está a 2,80. O próximo número, observe, a leitura é em milímetros, tá? Então eu estou aqui a 2,80. Então 2,80 eu já boto aqui 2,8, que equivale a essa casa que está aqui o meu fio médio. Ele está cruzando aqui, eu sei que aqui já vale 5, então o próximo é 6. Então ele está em cima da linha do 6, então eu vou colocar o 6. O último número aqui, ele é aproximado, é aí onde entra a questão do operador. Ele é aproximado, por aproximação aqui, ele vale 0. Então coloquei 0 aqui, por quê? Eu sei que daqui para cá eu tenho 1 centímetro, mas eu já marquei aqui 0. Então quanto equivale para esse... Quanto que eu tenho para o meu fio chegar até esse ponto? Ele vai andar 0,00 até chegar esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros para chegar nesse ponto aqui. Então como é que eu fiz a leitura? 2,8, vim para cá, a linha está em cima do 6, 6 veio para cá e continua em cima do 0. Eu tenho meu fio médio em milímetros, que dá 2.860 metros. No meu fio superior, vamos observar que se ele tivesse em cima da linha preta, ele valeria 2.900, não é isso? Então ele não vale esse 2.900, ele vai valer 2.9, o 0 aqui. Como ele está acima da linha, eu atribuí o valor de 1. Mas outro observador, ele pode vir aqui e achar que é 2. Essas aproximações, elas não podem ser exageradas. Por exemplo, eu estou nesse ponto aqui e eu falo que é 4 ou 5. Então já tem um erro, porque para ser esse valor ele tem que estar mais próximo aqui ao meio. Então eu tenho que ter esse senso aqui de observação para poder estimar esse último valor. Então no meu fio superior eu tenho 2,901. No meu fio inferior eu volto para casa do 2,8. Então eu tenho aqui, ó, 0, 1. Então eu tenho 2,8, 0, 1, 2,8. 1, então aqui ó, 0, 1, então tá no 1, não chegou no 2, né? Então é 2, 8, 1. Agora, tá próximo do 2? Tá. Então aqui, pela aproximação, poderia ser 8, poderia ser 9, só não pode ser 2, nem pode ser 5, nem 4, nem 6. Então eu aproximei aqui para 9, então fica 2, 8, 1, 9. Então tem a leitura aqui do meu fio inferior e do meu fio superior. Fazendo essa conta aqui, eu posso chegar ao meu fio médio. Então, vamos abrir aqui a calculadora para fazer essa conta. Então vamos pegar a nossa calculadora aqui e vamos aplicar essa formulazinha aqui para ver se o nosso fio médio bate. Então eu vou ter aqui, ó, 2.901 mais 2.819 dividido por 2, eu tenho aqui o meu fio médio de 2.860. Então bate correto aqui o nosso cálculo na leitura das nossas miras. Então sempre no levantamento altimétrico, nós precisamos obter fio superior, fio inferior e o fio médio. Quando nós fazemos o levantamento com a estação total, ela já faz os cálculos e obtém o fio médio. E aí nós estamos trabalhando no nivelamento trigonométrico, porque envolve ângulos com a estação total. No nosso caso, no nivelamento geométrico composto com o nível,
que é travado na horizontal, eu preciso obter essas informações. Tá? Esse é o conceito geral do nivelamento topográfico, do levantamento altimétrico. E na próxima aula a gente debate o cálculo do nivelamento geométrico. Nós vamos determinar as cotas, as leituras a partir de um levantamento, determinar os pontos de corte e aterro a partir de uma linha de grade. Nós vamos entender isso na próxima aula. Forte abraço e até lá!